Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje a gente vai ver alguns dos produtos notáveis mais utilizados aí. Para que serve o produto notável, né? O produto notável ele vai te ajudar a simplificar a multiplicação de polinômio, né? Você tem a propriedade distributiva, onde você multiplica todos os elementos, tá? Nesses casos, existem alguns polinômios que têm um padrão, né? E por ter um padrão, existe uma forma padrão para se responder. Então, ele serve para simplificar, para facilitar a multiplicação desses polinômios quando eles se encaixam nesse padrão. Tá? Nós vamos ver esses três, certo? O quadrado da soma, que é quando eu tenho um polinômio elevado ao quadrado, tá? Ele vai ter esse padrão de resposta. O quadrado da diferença, um polinômio elevado ao quadrado, só que aqui eu estou somando e aqui eu estou diminuindo. E veja que a única diferença de resposta para um para o outro é o sinal do número que vai ficar aqui no meio, tá? Quando você organizar. Então vai ser o quê? O quadrado da soma vai ser o quadrado do primeiro número mais duas vezes o primeiro número vezes o segundo mais o quadrado desse segundo número que vai estar aqui. A gente vai ver nos exemplos, vocês vão ver que é bem simples. Você só precisa gravar isso daqui. Tá? A única coisa que vai mudar daqui para cá vai ser o sinal do número que vai estar no meio. Tá? E eu tenho o produto da soma pela diferença. Quando eu tiver, entre parênteses aqui, um polinômio, vezes ele mesmo, e a única diferença entre eles é que o primeiro vai estar somando, o segundo vai estar subtraindo, ou vice-versa, o primeiro está subtraindo, o segundo está somando, vai gerar esse formato de resposta, tá? Que vai ser o primeiro elevado ao quadrado menos o segundo elevado ao quadrado. Vamos ver nos exemplos, então. Ó, então vamos lá, eu estou vendo aqui, pela formulazinha, o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É x. Então, x elevado ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? X. Quem é o segundo? 3. Mais o quadrado do segundo. Eu já poderia fazer aqui direto, né? Mas vamos lá. Então, x continua ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6. Vou repetir o x. Mais 9. Pronto. Então, o quadrado do primeiro mais 2 vezes x vezes 3, mais 3 elevado ao quadrado. Ah, professor, mas isso é para simplificar o quê? Que o senhor falou que é para facilitar. Porque se eu não usar o produto notável, o que eu teria que fazer? X mais 3 vezes x mais 3. Então, preciso obrigatoriamente produto notável? Não. Ele vai me ajudar a responder quando eu tenho esse padrão. E o que eu faço aqui? Eu pego esse vezes o primeiro e vezes o segundo. Veja, x vezes x. Repito a letra, né? E somo os expoentes. 1 mais 1, 2. X vezes 3, então 3x. Aí eu vou para esse agora. Ó. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 3, 9. Então isso daqui vai ser x ao quadrado mais 6x mais 9. Então veja que a resposta é a mesma, só que aqui eu não preciso fazer essa propriedade distributiva. Eu já tenho um modelo padrão que eu posso usar para a resposta. Tá? Veja esse. Então, o quadrado do primeiro. 5 vezes 5, né, que é 5 elevado ao quadrado, vai dar 25. X ao quadrado. Primeiro. Aí eu pego 2 vezes 5, que vai dar 10.
e 10 vezes 7. Porque é 2 vezes 7 vezes 5x. Então, ó, eu posso até usar esse 2 aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Aí 14 vezes 5, 70. X, tem que repetir o x. Mais o quadrado do segundo, 7 vezes 7, que vai dar 49. Nossa, professor, então eu posso fazer direto? Eu não preciso colocar aqui? Pode. Tá? Se você fizer a distributiva, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Tá? E a única diferença, eu até usei os mesmos exemplos, ó. Veja aqui. A única diferença, quando eu tenho um sinal de menos, é que vai mudar o sinal daquele número que vai ficar no meio. Tá? Então vejamos. O quadrado do primeiro número. X ao quadrado. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes que número que está escondido aqui quando não tem nenhum? 1. Então 6 vezes 1, 6. X, eu vou repetir. E o quadrado de 3, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Tá? Então ficou x ao quadrado menos 6x mais 9. Se eu pego esse, o quadrado do primeiro, 5 vezes 5, 25, x ao quadrado, porque eu vou pegar esse número todo e elevar ao quadrado, tá? Aí vou lá, menos 2 vezes 7, 14. 14 vezes o 5, 70. X, vou repetir o x. E 7 vezes 7 é 49. Então veja aqui, eu tenho aqui x ao quadrado menos 6x mais 9. Aqui ficou x ao quadrado mais 6x mais 9. Então a única coisa que mudou foi esse mais aqui do 6x. Aqui eu tenho 25x ao quadrado mais 70 mais 49. E lá, 25x ao quadrado menos 70 mais 49. De novo, a única coisa que mudou foi o sinal do meio. Tá? Vamos ver aqui, se eu tivesse, e observe bem, 3x ao quadrado mais 8. Ok? Vou lá. Elevado ao quadrado, né? Então vai ser o quadrado do primeiro. E toma cuidado com isso. Então eu vou levar todo mundo aqui ao quadrado. Na verdade, vai ser 3x ao quadrado vezes 3x ao quadrado. Que é isso que é levar algo ao quadrado. Tá? 3 vezes 3, 9, que é o quadrado de 3. E o quadrado de x ao quadrado, eu vou repetir o x. Perdão, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou repetir esse x, tá? E esse 2 eu vou somar, que é o expoente mais o outro expoente. 2 mais 2, 4. Ok? Mais, porque aqui está mais, né? 2 vezes 8, 16. E 16 vezes 3, 16 vezes 3, 18 vai 1, 3, 48. X ao quadrado, porque esse x aqui está ao quadrado, mais o quadrado de 8, que é 8 vezes 8, que vai dar 64. Então vejam, 9x à quarta, mais 48x ao quadrado, mais 64. Tá? Se eu tenho, vamos supor, 4x ao cubo, menos 5 elevado ao quadrado. Então vou lá, o quadrado de 4, 16. O quadrado de x ao cubo, x ao cubo vezes x ao cubo vai dar x, 3 vezes 3, ou 3 mais 3, 6. O sinal aqui é de menos, 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. Vou repetir o x ao cubo.
mais 5 ao quadrado, que vai dar 25. Tá? Sempre vai acontecer isso, professor, nesses casos? Sim. Quando eu tiver, né, esse meu parêntese, ele vai ter dois elementos aqui. Aí eu vou ter ou mais ou menos, e o outro elemento. Tá? Um desses aqui, no caso, se eu organizar o primeiro, sempre vai ter uma variável, vai ter uma letra aqui. Sempre que tiver isso elevado ao quadrado, você pode responder dessa forma, que é o quadrado primeiro, quadrado do primeiro número aqui, mais ou menos, isso depende, né, do sinal que vai estar aqui. Se tiver mais, vai ser mais, se tiver menos, vai ser menos. Duas vezes, ou 2 vezes, 2 vezes o primeiro e o segundo elemento, o primeiro e o segundo elemento, tá? Mais o quadrado do segundo elemento. Segundo elemento. Faça, né, os exemplos, faça os exercícios, procure, né, ou use os que você tem para poder praticar isso. Depois de um tempo fica bem mais fácil, tá? Bom, e eu tenho o próximo exemplo, onde eu tenho, vamos supor, x mais 2 vezes x menos 2. Então eu vou ter um reflexo desse polinômio e desse, né, entre eles. A única diferença vai ser o sinal do meio. E na regrinha eu tenho que isso vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X vezes x, x ao quadrado, 2 vezes 2, menos 4. Tá? Se eu tivesse aqui 5y elevado a 4 mais 4 vezes 5y elevado a 4. Tem que ser exatamente igual, tá? Menos 4. Se tiver uma diferença, eu não posso usar. Por exemplo, se aqui fosse 6, eu não poderia usar, eu teria que fazer a distributiva, tá? Só é válido para quando é exatamente igual, a única coisa que muda é o sinal que está aqui no meio. Então, o que eu vou ter? O quadrado do primeiro, 5 vezes 5, 25. Y, para multiplicar, eu repito a letra e somo esses caras aqui. 4 mais 4, 8. Menos o quadrado do segundo. 4 vezes 4, 16. Tá? Mais tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou elevar o primeiro ao quadrado e elevar o segundo ao quadrado. Quando eu digo primeiro e segundo, são os elementos aqui, né? 5y a 4 e 4. Então, primeiro e segundo elemento. Primeiro, segundo elemento. Então, eu elevo o primeiro ao quadrado e elevo o segundo ao quadrado. E o sinal do segundo número aqui vai ser menos. Ok? Até mais.